Olá, hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre patologia pulmonar. Parece um tema super técnico e, bom, é um pouco, mas a nossa missão aqui é desvendar a lógica por trás de algumas doenças, sabe? E alguns conceitos que, quando a gente entende, contam uma história incrível sobre como o corpo funciona e como ele falha. Exato. E essa história, como o material deixa claro desde o início, é toda sobre geografia. Geografia. Sim, geografia. Para entender as doenças do pulmão, a gente precisa primeiro entender o mapa dele. A aula faz uma distinção que é essencial entre a zona de condução, Que seriam as vias aéreas, a tubulação. isso, a tubulação por onde o ar só passa, e a zona respiratória, que são os alvéolos, a fábrica onde a troca de gases realmente acontece. Geografia do pulmão. Gostei disso. É um ótimo jeito de pensar. Então, com esse mapa em mente, a gente vai explorar uns territórios bem específicos hoje. Primeiro, um lugar com um nome bem dramático, o espaço morto. Uhum. Depois, vamos investigar a diferença entre pneumonia típica e atípica, que é quase uma história de detetive. E, por fim, vamos derrubar alguns mitos sobre o tipo mais comum de câncer de pulmão. E o ponto central é esse mesmo. A ideia é mostrar que onde o problema acontece no pulmão muda absolutamente tudo. Exato. A localização define a doença, os sintomas, o tratamento. É um princípio fundamental que a gente vai ver se repetir em cada um desses tópicos. Ok, vamos começar a desbravar esse mapa então. O primeiro ponto que a aula traz é esse tal de espaço morto anatômico. O nome é meio sombrio, para ser sincero. Dá a impressão de uma parte do pulmão que, sei lá, não funciona. É isso? O nome assusta, mas na verdade é um conceito fisiológico, completamente normal. Ah, Pensa assim, quando você inspira, o ar enche todo o caminho até os alvéolos. Mas uma parte desse ar nunca chega na fábrica. fica pelo caminho. Isso, ele fica parado na tubulação, na traqueia, nos brônquios. Esse volume de ar que é inalado, mas não participa da troca de oxigênio e gás carbônico, é o que chamamos de espaço morto. Ah, entendi. É tipo a água que fica parada dentro da mangueira depois que a gente desliga a torneira. É a analogia perfeita. Ela tá ali ocupando espaço, mas não tá regando a planta. Exatamente. Esse ar preenche as estruturas, mas não tem função respiratória ali. E entender que nem 100% do ar que entra é útil para a respiração é a base para compreender a eficiência pulmonar. Certo. É um conceito de eficiência, basicamente. É um ar que ocupa volume sem agregar valor funcional naquele ciclo. Entendi. Agora, vamos para o segundo território, onde essa ideia de localização é tudo fica ainda mais clara. As pneumonias. A aula faz uma distinção que eu achei genial entre a pneumonia típica e a atípica. E aqui a geografia interna do pulmão é a protagonista. Na pneumonia típica, a clássica, a infecção acontece dentro dos alvéolos. Dentro dos sacos de ar. Isso, bem no coração da zona respiratória. O espaço que deveria estar cheio de ar para a troca de gases fica cheio de pus e fluido da infecção. E isso explica os sintomas clássicos, imagino. Febre alta, tosse cheia de catarro. Exatamente. O corpo está tentando expulsar todo aquele material de dentro dos alvéolos. E o mais interessante, que a aula destaca, é que a cor desse escarro pode funcionar como uma pista. Espera um pouco. Como assim? Uma pista visual para o médico. Então, um médico pode ter uma suspeita muito forte sobre qual bactéria está causando a doença só pela cor do que o paciente está tossindo. É um exemplo clássico da semiologia médica, sim. Nossa, isso é como um diagnóstico por cores. O material cita alguns padrões. Um escarro cor de ferrugem, que indica sangue, aponta para um agente específico. Uhum. Um tom amarelado, dourado, pode sugerir Staphylococcus aureus. Já um tom esverdeado, esse é frequentemente associado a pseudomonas. E tem mais? Sim, em pacientes mais debilitados, tipo idosos ou alcoólicos, um muco bem espesso, quase gelatinoso, pode ser sinal de Klebsiella. Fantástico. Claro que não é uma sentença, né? Mas direciona muito a investigação e o tratamento inicial. Imagino. Agora, em contraste total com isso, temos a pneumonia atípica. O que a torna tão diferente? A localização, de novo. Na pneumonia atípica, a infecção não está dentro dos alvéolos. E onde ela está?
Ela está no tecido que fica ao redor deles, no chamado interstício. Certo, o interstício, deixa eu ver se eu entendi. Se os alvéolos são como um cacho de uvas, o interstício seria o tecido entre as uvas, a estrutura que segura tudo junto. Exatamente, essa imagem. É o tecido de sustentação do pulmão. Ah, ok. E como a infecção está nesse tecido de suporte e não nos sacos de ar, a reação do corpo é diferente. Os sintomas são mais leves, então. Isso, bem mais brandos. Uma febre baixa, uma tosse mais seca. Muitas vezes as pessoas nem se sentem tão doentes assim. Isso me lembra daquela pneumonia ambulante que a gente ouve falar. A walking pneumonia? É disso que estamos falando? É exatamente esse o quadro. A causa mais comum é a bactéria Mycoplasma pneumoniae. Entendi. E aqui entra um paradoxo que deixa qualquer um intrigado. Clinicamente, o paciente parece relativamente bem. Mas Se você faz um exame de imagem, o resultado é alarmante. isso é um paradoxo total. O exame parece um desastre, mas a pessoa está andando por aí se sentindo mais ou menos bem. Como é possível? É porque o que está inflamado é o esqueleto do pulmão, o interstício. No raio-x de tórax, isso aparece como um padrão reticular. Que parece uma rede, uma malha? Isso, uma malha espalhada. E numa tomografia que é mais detalhada, o termo usado é aparência de vidro fosco. Vidro fosco, como se a imagem estivesse embaçada. Exatamente. E essa discrepância entre a imagem feia e o paciente que se sente bem é a marca registrada da pneumonia típica. Essa diferença entre o que o raio-x mostra e o que o paciente sente me faz pensar como os médicos medem objetivamente a função do pulmão quando os sintomas não contam a história toda. Ótimo gancho. É aí que a gente sai da observação e entra na matemática e na física da respiração. Ah, agora complica. Um pouco. Para entender a gravidade de doenças como o enfisema ou para cuidar de um paciente numa UTI, é preciso ir além dos sintomas e calcular o que realmente está acontecendo com os gases no sangue. E para isso? Para isso, é fundamental entender a equação do gás alveolar. Ok, equação já soa um pouco intimidador. Mas a lógica por trás é o mais importante. O ponto aqui não são os números exatos, sabe? É a ideia de que o ar que a gente respira muda no momento em que ele entra no nosso corpo. Ah, sim. Lá fora, o ar tem uma pressão e uma composição. Aqui dentro, as regras mudam. Certo, o ar é processado pelo corpo. Isso. Assim que o ar entra na traqueia, ele é aquecido e umidificado. E essa umidade, esse vapor d'água, ocupa espaço e exerce sua própria pressão. O que na prática dilui um pouco o oxigênio, imagino. Exato. Dilui um pouco a quantidade de oxigênio disponível. Os médicos precisam levar essa diluição em conta para fazer os cálculos corretos. Faz todo sentido. E a concentração de oxigênio também é um fator-chave, né? Fundamental. E aqui a aula usa uma analogia muito boa. A diferença entre o planeta Terra e o planeta Hospital. Planeta Hospital, gostei. Em qualquer lugar no planeta Terra, a concentração de oxigênio no ar é de 21%. Essa é a nossa FiO2, a fração inspirada de oxigênio, e ela é constante. Mas no planeta Hospital, esse número pode ser... manipulado. Exatamente. No ambiente hospitalar, nós podemos controlar a atmosfera do paciente. Se a pessoa precisa de mais oxigênio, podemos fornecer uma mistura com 40%, 60% ou, em casos extremos, até 100% de oxigênio. E cada um desses valores muda completamente os cálculos de como o pulmão está funcionando. Completamente. Dominar essa matemática é o que permite aos médicos fazerem ajustes finos na ventilação de um paciente. É o que salva vidas na terapia intensiva. É um ajuste fino, constante. E o material ressalta que dominar esses conceitos é um desafio. Exige muito estudo, muita resolução de problemas. Sim, é algo que demanda prática e repetição até se tornar intuitivo. Não tem atalho. Falando em estudo e em dominar materiais complexos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença para quem está nessa jornada. Com certeza. E para quem está nessa trilha do conhecimento médico, vale a dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
Sem dúvida. Ferramentas que ajudam a aplicar e a solidificar esse tipo de conhecimento são um divisor de águas. Com certeza. Agora, vamos para o nosso último território, que também é sobre quebrar expectativas. O adenocarcinoma. Minha intuição, e acho que é de muita gente, diria que câncer de pulmão é sinônimo de cigarro. Mas o que a aula diz sobre o adenocarcinoma parece virar essa ideia de cabeça para baixo, certo? Totalmente. O primeiro dado de impacto é que o adenocarcinoma é, desde os anos 80, o tipo número 1 de câncer de pulmão nos Estados Unidos. O número 1. E o ponto mais chocante é que ele não está obrigatoriamente ligado ao tabagismo. Como assim? É o tipo de câncer de pulmão mais comum em pessoas que nunca fumaram. Isso muda tudo. É uma informação crucial. E o perfil de quem é mais afetado também é diferente do estereótipo, não é? Sim. A aula aponta que ele tem uma preponderância em mulheres. Nossa. Isso desconstrói completamente aquela imagem antiga do câncer de pulmão como uma doença de homens mais velhos e fumantes pesados. A realidade de hoje é muito mais complexa. E a nossa geografia do pulmão, nosso tema central, também se aplica aqui. A localização desse tumor é específica. É sim, e é outro fator distintivo. Enquanto alguns tipos de câncer de pulmão crescem nas vias aéreas centrais perto do coração, O adenocarcinoma não. não, ele tipicamente aparece na periferia do pulmão, mas nas bordas. Isso também afeta os sintomas e como ele é detectado no raio-x. A aula usa um termo broncogênico. Quando você diz que ele é um câncer broncogênico, isso significa que ele se origina nos brônquios, naquelas vias aéreas que a gente mencionou no início? Essa é a classificação geral. Broncogênico significa que se origina das células que revestem as vias aéreas. Mas o adenocarcinoma se desenvolve nas partes menores e mais distantes dessas vias, na periferia. Entendi. E a aula faz questão de diferenciá-lo de outros tumores mais raros, que não são broncogênicos, como o mesotelioma que se origina na pleura, sabe? O revestimento externo do pulmão. Certo. Mais uma vez, a origem exata, a localização, define o tipo e o comportamento do câncer. Então, o que tudo isso significa? A mensagem que fica para mim é que a percepção pública sobre o câncer de pulmão está desatualizada. Uhum. Essa forte conexão com não fumantes e com mulheres é um alerta gigantesco. Não dá para baixar a guarda ou descartar possibilidades só porque alguém não se encaixa no perfil clássico. É uma mudança de paradigma que já aconteceu na medicina, mas que ainda precisa chegar com mais força na consciência coletiva. O adenocarcinoma nos força a repensar quem está em risco. Bom, recapitulando a nossa expedição pela geografia do pulmão. Nós começamos no espaço morto, o ar que ocupa o espaço, mas não trabalha. Certo? Depois, vimos como a localização da infecção cria dois mundos diferentes, a pneumonia típica dentro dos alvéolos e a atípica ao redor deles. Mundos bem diferentes. Navegamos pela matemática da respiração, entendendo como os médicos medem a função pulmonar no planeta hospital. E fechamos com o adenocarcinoma que nos mostrou que o câncer de pulmão mais comum hoje desafia todos os estereótipos. E se a gente conectar todos esses pontos, o fio condutor é inegável. A localização. Exato. Saber se um problema está dentro do alvéolo, no interstício ou na periferia do pulmão não é um detalhe acadêmico. É a informação que guia o diagnóstico, que explica os sintomas e que define a estratégia de tratamento. A geografia interna do pulmão dita a patologia. Exatamente. Uma perspectiva muito poderosa mesmo. No fim das contas, tudo se resume a onde. E isso me leva a um último pensamento. Algo para a gente refletir. Manda. É inspirado naquele paradoxo da pneumonia atípica, onde o exame de imagem é terrível, mas o paciente se sente relativamente bem. Uhum. Isso levanta uma questão importante para a medicina moderna. Em um mundo com tecnologias de imagem cada vez mais sensíveis, que mostram alterações que a pessoa às vezes nem sente, como os profissionais de saúde equilibram a evidência de um exame com a experiência real de quem está doente. Nossa. E até que ponto a imagem que vemos em uma tela define o que realmente significa estar doente? Uau, é uma pergunta excelente para encerrar. Deixa muito o que pensar sobre essa fronteira entre a tecnologia que vê tudo e a experiência humana da doença.